Olá, muito boa tarde a todos. Vai começar neste momento, ou não começa hoje o segundo dia deste nosso evento das 24 horas de passe em modo completamente português. Desde já, obrigado por estarem a participar, ao pessoal que está ligado neste momento no webcast. Este evento está a ser transmitido para todo o mundo, com especial enfoque para o Brasil e para nós aqui em Portugal. Isto é a terceira edição deste evento, que é um evento totalmente gratuito e em língua portuguesa, que é oferecido pela PAS, que é uma organização independente sem fins lucrativos e dirigida para a comunidade especial do SQL Server, e neste momento já conta com mais de 100 mil membros. Para terem mais informações, podem se registrar neste website, no sqlpass.org. Tem imensas fontes de conhecimento e recursos que podem ser consumidos pela comunidade. Quero desde já agradecer em nome da organização aos patrocinadores, porque tornam este evento possível, e com prémios no fim do evento, ou seja, no fim do dia de hoje vão ser sorteados prémios tanto da Infragici como da Pluralsight, da NGR, da Apex e do Edwin Sarmiento, que nos concederam alguns prémios para sortear pelos espectadores. Irá mais informação ser enviada durante a tarde de hoje para o pessoal que queira participar neste caso na distribuição dos prémios, que será a seguir à última edição, ou neste caso a última ação que vai ser administrada hoje. Os próximos eventos a realizar-se tanto no Brasil como em Portugal. Temos já desde sábado agora que vem a 8 dias o primeiro evento, o Ciclo Saturday, a ser realizado na cidade do Porto. Vai ser no dia 18 de outubro. Aconselho desde já, se estiverem interessados, a registarem-se o mais rápido possível, porque as inscrições estão mesmo a fechar, devido a haver um limite. E também recordo, para o caso de quererem participar em dois workshops excelentes que vão ser administrados, um no dia 16 sobre desenvolvimento em análise e serviço pelo Regis Bacaro, e no dia 17 um workshop excelente pelo Fabiano Amorim sobre internals do Query Optimizer. A sessão vai ser administrada pelo Arthur, que vai falar sobre melhores práticas no SQL Server para suporte a camada aplicacional de SharePoint. Espero que aproveitem a ação. Se tiverem alguma questão, podem usar as caixas que têm do vosso lado direito, tanto para chat como para colocar questões, que eu depois, quando achar pertinente, ou o Arthur depois recolho-se as perguntas todas, e eu vou depois passar ao Arthur a informação para verem esclarecidas as vossas dúvidas. Arthur, vou-te passar agora ao controle, está bem? Sim, sim. Ora, muito boa tarde a todos. Estão a ouvir-me bem? Sim, está tudo perfeito. Espera aí que agora retiraste da apresentação. Tirei a apresentação. Agora está. Exato. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Artur Santos, sou formador e consultor no Grupo Rumos, aqui em Portugal, que engloba várias marcas associadas de formação e de serviços, nomeadamente a Rumos, a Galileu e a Flag. Sou o profissional de SQL desde a versão 6.5, até agora a versão 2014, não é? E tenho vindo também a crescer na área de SharePoint, desde a versão 2007. Uma das coisas que eu acho extremamente importante é que, quando se aborda um produto com a complexidade do SharePoint, e este produto assenta todo o seu suporte em SQL Server, é que quem vá utilizar o SharePoint tenha noção que a otimização do SQL Server é fundamental para uma boa performance a nível do produto. Eu elaborei esta workshop, essencialmente, ou esta sessão, essencialmente, para o SharePoint 2010 originalmente, e depois fiz as alterações necessárias para o SharePoint 2013. Propositadamente, houve algo que não tirei, e falarei disso mais tarde. O que é que nós vamos basicamente falar? Melhores práticas a nível da instalação do SQL Server,
melhores práticas a nível de utilização de bases de dados de conteúdos, e depois no que diz respeito às Service Application Databases e Administration Databases. O que é que nós temos que nos centrar quando instalamos um SQL Server cuja base é para SharePoint? Muitas das coisas que nós temos aqui são best practices para o SQL Server propriamente dito. Não estamos a falar de coisas que são específicas para SharePoint. Algumas delas serão, como por exemplo, lá está o Disable Auto Create Statistics, mas muitas delas são efetivamente best practices para o SQL Server normalmente, não tem necessariamente a ver com o SharePoint. E quais é que são? Ter discos separados para o paging file do Windows, para data files, para os log files, ou neste caso para o log file, para a TempDB, e nomeadamente temos que medir a possibilidade de criar ficheiros todos com o mesmo tamanho para a TempDB, inclusive em discos separados ou em RAID, se assim o quisermos, considerando o número de CPUs. Ou seja, nós podemos partir o próprio SQL Server, os ficheiros da TempDB, até o máximo de 8 e criar ficheiros em discos diferentes até o máximo de 8, sempre com tamanho igual, para medir a performance da TempDB. Como nós sabemos no SQL Server, a performance da TempDB é fundamental para nós termos uma performance otimizada do servidor, e então quando se fala de SharePoint, mais ainda. Depois temos que ter atenção a nível também dos data files, e falaremos disso um bocadinho quando falarmos da parte, quando trabalharmos com as bases de dados de conteúdos e com a parte administrativa, mas convém ter também, a nível de data files, também uma separação por discos de acordo com o número de CPUs, sempre até um máximo de 8. Ora bem, outra coisa que é importante, isto já é standard também no SQL, é a permissão de log pages in memory, para que ele possa trabalhar virtualmente a cache. Duas coisas que são específicas do SharePoint são, de facto, o desabilitar o Auto Create Statistics e colocar o Maximum Degree of Parallelism a 1. Em termos de CPU, o que nós temos, basicamente, é que podemos designar vários CPUs na nossa máquina, portanto, e podemos utilizar N CPUs, contar cada dual core como 2 CPUs, contar cada processador com hyperthreading como um CPU. Uma coisa importante é o cálculo das max worker threads. Como nós sabemos, tipicamente é o número de CPUs, se for menor ou igual a 4, estamos a falar de 512. Se for maior de 4, temos aqui a expressão que há de ser 512 mais o número de CPUs lógicos menos 4 vezes 16. Tipicamente aqui temos algumas coisas novas, nomeadamente considerando o Always On, mas já falaremos delas mais à frente. Quando temos SQL Mirror, temos que contar que destas threads, a nível do Principal Server, temos uma Global Thread a ser utilizada especificamente para controlar cada Mirroring Session, e depois 2 threads por cada Mirror Database. A nível do Mirror Server, idem aspas, uma thread global para o Mirror Server, 2 threads por cada Mirror Database e uma thread por cada grupo de 4 cores, se houver mais do que 4. A nível do Witness, estamos a falar de 2 Global Threads. Se estivermos a falar de Always On, basicamente, a instância de Always On usa 0 Global Threads em termos de Availability Group, e o máximo número de threads por cada Availability Group basicamente é retirado das Maximum Worker Threads, deixando um mínimo de 40 reservados. E tipicamente cada réplica vai partilhar a mesma thread pool. Deixem-me lá, ele aqui não está a funcionar bem. Basicamente, ele vai ter threads partilhadas, e se essas threads partilhadas
essas threads podem ser reutilizadas a partir de determinado ponto. Ele tem threads que eu tenho aqui algo que está por cima disto e eu tenho que minimizar, senão estou constantemente em cima. Dê-me só um segundo. Ele vai utilizar entre 3 a 10 threads partilhadas e pode aumentar dependendo do workload que existe na réplica principal. Se as threads forem libertadas, a partir de sensivelmente 15 segundos de inatividade, a thread pode ser libertada e, basicamente, estas threads são utilizadas por todos os availability groups. Além disto, cada availability group pode utilizar unshared threads, nomeadamente uma log capture thread por cada primary réplica, uma log send thread por cada secondary database e uma redo thread também por cada secondary database. Todas estas são libertadas assim que houver 15 segundos de inatividade por ela, mais ou menos. Depois, em termos de considerações de memória, a nível de SharePoint, temos que ter noção que quando temos uma small farm, o mínimo recomendado de RAM são 8 GB. Quando se fala de uma medium farm onde as content databases não excedem 1 TB, recomendamos 16 GB de RAM. Entre 1 TB e 2 TB, 32 GB de RAM e acima de 2 TB até 5 TB, 64 GB de RAM. Se nós utilizarmos mirroring e always on, podemos ter necessidade de alguma RAM a mais para efetivamente compensar os processos de mirror e de always on. Em termos de considerações de disco, a performance dos discos é medida em IOs per second, ou Input Output Operations per second. Cada disco tem, e normalmente referenciado diretamente pelo fabricante, um valor para este IOs per second. O que é que nós devemos priorizar? Devemos priorizar primeiro a TempDB, depois os transaction logs, os discos transaction logs, depois onde estiver as search databases estiverem num sítio à parte, e depois os database data files. Isto numa farm onde é utilizada tanto para leitura como para atualização de dados ou inserção de dados a nível de SharePoint. Se estivermos a falar de um portal que está maioritariamente prioritizado para leitura, então priorizar primeiro os data files e depois os logs, porque aí a importância de escrita é mínima. O que é que nós temos também a nível de considerações de disco? O SharePoint suporta todos os tipos de armazenamento: Direct Attached Storage, SANs e Network Attached Storage, se nós utilizarmos Remote Blob Storage, que é uma feature do SQL, como sabem, para passar as coisas para utilizar a base de dados, mas depois utilizar o disco como repositório de ficheiros grandes. Atenção que quando nós trabalhamos em SharePoint, quando configuramos o Remote Blob Storage, temos regras para o fazer. Okay? Basicamente, ele tem que fazer um ping em 1 milissegundo e receber o primeiro byte de dados em 20 milissegundos. Se nós não conseguimos garantir isto numa SAN, temos que utilizar Direct Attached Storage. É a única situação onde temos a exigência de Direct Attached Storage. Para termos alguma ideia, fica aqui só para informação, a nível de interfaces e a nível de devices com as velocidades mais comuns, ou seja, um disco de 7200 rotações em SATA tem sensivelmente 90 IOs per second, um disco de 10.000 rotações por minuto em SATA tem aproximadamente 130 IOs per second e sucessivamente. Só para vos dar alguma indicação. Atenção que existem ferramentas para medir isto, nomeadamente o SQL Sim, o SQL IO e o IO Meter, mas normalmente estas informações já são fornecidas pelo fabricante. E é aqui que nós devemos guiar-nos para responder às questões.
Em termos de considerações a nível de rede, cada web server e application server deve ter duas placas de rede. Uma para pedidos de SharePoint, entre elas, e a outra para comunicação exclusiva com o SQL Server. Isto para quê? Sensivelmente para não prejudicar a comunicação, ou não utilizar a mesma placa e prejudicar a comunicação com o servidor. Isto hoje em dia já não é algo que seja um problema a nível financeiro, não é por aqui que a coisa normalmente tem problemas, mas é uma coisa que de facto é importante. Se nós tivermos Mirror ou Always On, preferencialmente devemos utilizar placas de rede dedicadas para este efeito, exatamente para dentro da mesma característica, não prejudicar a comunicação nem com o servidor, nem por parte dos clientes com o web server ou os application servers de SharePoint. No fundo, ter placas dedicadas para tal. Olhem, a nível da Model Database, uma das coisas que nós temos que ter consideração é quando vamos criar uma base de dados, essencialmente uma base de dados de conteúdos, quando vamos criar o nosso portal, um dos grandes problemas que nós temos é a consideração que nós temos para criar a base de dados. Ela vai obedecer às características que nós temos na Model. A Model, como vocês sabem, por defeito, tem um valor de initial size muito pequeno e um valor de crescimento ou file growth também muito pequeno. Nós temos aqui logo um problema. Porquê? Porque se mantivermos os valores default que estão definidos no SQL, estima-se que qualquer base de dados média de conteúdos vai ter, no mínimo, 500 megabytes de dados facilmente. Portanto, se nós tivermos algo a crescer 1 mega de cada vez, só para crescer até aos 500 megabytes vai estar ali a criar ali um bottleneck a nível do próprio ficheiro. Uma das recomendações que nós temos é de facto colocar o initial size, tanto da base, do ficheiro de dados como 500 megabytes, e o log ficar a 25% disto, ou seja, 125 megabytes. O autogrow, colocar 25% dos valores instituídos acima. Não podemos também, para SharePoint, fazer algum tipo de modificação da collation na Model Database. E devemos sempre utilizar o Full Recovery Model. Esta basicamente é a primeira demonstração que eu tenho para vos fazer. Ora, temos aqui um pequenino problema. Deixem-me iniciar a máquina. Tinha que haver aqui alguma nuancezinha. A minha máquina foi abaixo. Peço desculpas pelo facto. Arthur, eu aproveito o caso, já que estás ainda a arrancar com a máquina, se alguém quiser colocar alguma questão, acho que estamos na altura certa. Exatamente, era isso mesmo que eu ia dizer. Era isso mesmo que eu ia dizer. Eu, pelo menos não vejo aqui questões neste momento. Eu vou pôr a pergunta para o chat. Oi. Vou pôr a pergunta também para o chat para tornar isto um bocadinho mais interativo, fica mais bonito. Deixa-me lá ver se entretanto a máquina já arrancou, continua a arrancar. Já agora vou eu fazer uma questão. Temos aqui uma questão da Juliana Ladeira. Desde já agradeço, Juliana. De voz. Ok. Desculpa interromper. Ela, basicamente, a Juliana pergunta se existe alguma diferença na implementação de um SharePoint Database Server
um always on ou entre um failover tradicional, um failover cluster? Um failover cluster. Não, do ponto de vista de placas de rede não, do ponto de vista de RAM também não, visto que o always on é ele em si também tem também o serviço de cluster, não, as regras são mais ou menos as mesmas. As regras são mais ou menos as mesmas. Vou colocar-vos, quantos de vocês é que trabalham com SharePoint? Se não quiserem responder, podem usar o íconezinho de colocar a mão no ar, que dá para ter uma ideia de quantas pessoas é que trabalham com SharePoint. O Pedro Ferreira diz, eu estou a ver, pá, neste momento tens 2 pessoas que trabalham, 3, 4. E já agora, dificuldades que tenham tido na implementação. Já vamos em 5 mãos. Exatamente. O Lucas diz que está a trabalhar neste momento com SharePoint 2013 e com SQL Server 2014. Ok, boa. Foi ele que montou ou já estava montado? Lucas, esta pergunta é para ti. Ele diz que montou. E teve grandes dificuldades? Lucas, quiseres especificar as... Sim, ele está a dizer que teve algumas, eu agora estava-lhe a dizer, Lucas, quiseres especificar alguma das dificuldades que tiveste para partilhares com o resto da audiência, era vantajoso. O Lucas diz que uma das dificuldades, ou pelo menos uma das que ele achou, foi em relação a configurações sobre a componente do Power BI. Ah, sim. Sim, porque basicamente agora temos um wizard na configuração do Power BI e as próprias opções não são explícitas e induzem a pessoa em erro quando vai configurar. Eu vou ser muito honesto, eu optei pelo PowerShell. Arranjei um scriptzinho de PowerShell sempre que era necessário para isso. E não uso o próprio wizard de configuração porque eu próprio me baralho com aquilo que está. Depois o wizard tem uma questão que é a primeira vez que eu usei, infelizmente, fiz download da versão que estava em português. E então ainda baralhei mais os termos. Depois optei pela versão em inglês para evitar estas questões. Mas mesmo assim é confuso. Que dificuldade é que ele teve específica? Ele consiga indicar alguma coisa mais específica? O Lucas refere que para ele uma das coisas que facilitou na implementação e na instalação foi os pré-requisitos que agora são automáticos e que antigamente ele pergunta-te se tinhas que fazer o download ou validar um a um. E ele diz inclusivamente que não tens experiência tanto com SharePoint 2007 ou com a versão 2010. Vamos lá ver. Sim e não. Ou seja, os downloads são automáticos, mas exigem que nós tenhamos a máquina do servidor ligada à web. O que é mau. O que é que existe? Existe uma ferramenta que faz, a própria ferramenta permite, se nós fizermos o download dos pré-requisitos e instalar os pré-requisitos manualmente no file system e depois utilizá-los para instalar estes pré-requisitos sem recorrer à web, que é a minha recomendação. Outra das questões tem a ver com quando nós instalamos os pré-requisitos, dependendo do sistema operativo, da versão do sistema operativo, da versão do SQL, os pré-requisitos são diferentes e terem atenção e não os confundir. Okay? É muito importante. Parece que eu já tenho a minha máquina em cima. Estás aí a ver tudo como deve ser ou não? Sim, tu podes prosseguir. Pronto. Ora, uma das coisas que vamos ver é, efetivamente, aqui os fecheiros, lá está.
A Model Database tem um initial size de 4 MB, o recomendado 500 MB, o disto 25%, colocar os valores iniciais e depois também recomendado ter a coisa em megabytes também e crescer 500 megabytes de cada vez. Aqui eu já não sou tão taxativo, eu deixo isto estar limitado. O que faço normalmente é colocar um alerta para me indicar em termos de espaço em disco. Mas uma das coisas fundamentais é esta, é ter efetivamente a ser optimizados de forma a que ele não esteja constantemente a pedir bocadinhos de disco e esteja constantemente a gastar mais tempo a pedir ao sistema operativo disco do que a trabalhar em SharePoint. Isto é uma das coisas fundamentais. Atenção que isto não é só fundamental para SharePoint. Em SharePoint exige um teor mais é mais grave, mas não é só em SharePoint que nós devemos ter esta consideração. Artur, desculpa interromper-te, só para terminar em relação ao outro tema. Basicamente o Lucas, depois faz-te outra pergunta, mas ele agora, em relação a esta BD, eu, pelo que eu estou a perceber da pergunta dele, ele não está a perceber porque é que tu estás a configurar uma BD de sistema quando deverias estar a configurar uma BD de utilizador, digamos assim. Acho que ele não ficou com essa ideia. Ok. Então a razão qual é? Quando nós criamos uma base de dados em SQL, o que ele faz na prática é uma cópia da model. Certo? E é por esta razão que nós estamos a configurar a model. Ou seja, cada create database que nós fizermos a partir de agora, qualquer base de dados vai ter estas características. E aqui a importância de fazer isto para depois todas as outras virem a herdar estas características que são bases de dados de SharePoint. Lá está. Portanto, e a razão pela qual eu estou a fazer isto na model é exatamente esta. Certo. E agora o Lucas, pronto, agora ele ressalva que então realmente digamos que as bases de dados inicialmente vão ficar sempre com as mesmas características e com o mesmo tamanho, e se isso não é muito relativo. Portanto, a recomendação dos 500 megas que eu dei em termos do chamado portal médio de conteúdos. Okay? Um portal médio de conteúdos facilmente chega ao fim de um mês a este valor. Ok? Uma das outras características que temos aqui outra pessoa a participar, o Pedro Ferreira, diz que, não sei se vais referir isso no teu webcast ou não, mas ele refere que devias também referir em relação ao Instant File Initialization, em relação aos data files. Exatamente. O Instant File Initialization é também uma das coisas importantes para ele rapidamente alocar o espaço em disco. Por acaso não. Por acaso essa não falei nela porque é uma coisa não é específica de SharePoint, é genérica. Okay? Mas sim, o Pedro tem toda a razão. O Pedro tem toda a razão quanto a isso. Podes prosseguir. Portanto, respondendo à questão novamente do Lucas, a razão pela qual eu faço isto na model é que depois vai influenciar todas as bases de dados que eu criar a partir daqui. Okay? E atenção que isto pode ser feito adequado para as bases de dados está preparado para fazer antes da criação do primeiro portal, para adaptar às bases de dados de conteúdos, e é assim que deve ser. Nem todas as bases de dados de sistema é necessário que tenham este tipo de tamanho. Elas têm que ser grandes, podemos atualizar depois, mas convém atualizar a posteriori, ou seja, depois de as criar. No que diz respeito a best practices para as bases de dados de conteúdos, utilizar vários data files para estas bases de dados, mas sempre no primary file group. O que é que isto quer dizer? O SharePoint não lê secondary file groups. O que é que se faz? Distribuir os ficheiros em vários discos físicos, desde que
o número de data files seja inferior ou igual ao número de cores de CPU até um máximo de 8. Okay? Os data files lá está, são pré-criados com um tamanho igual, neste caso com 500, como eu já criei. Evitar ter uma base de dados de conteúdos acima de 200 GB, criar várias bases de dados se necessário. Podemos ter até 2000 site collections recomendado por base de dados e até 5000 no máximo. Uma base de dados não deve exceder 100 GB, a não ser que seja para uma de histórico, ou seja em modo read-only e exige essencialmente para histórico. Temos de ter algum cuidado, que é ter a noção do valor para uma média ou semanal ou mensal, se nós não quisermos gastar aqueles 125 megabytes que eu falei. Portanto, aquilo que eu fiz sobre os 125 vai passar um bocadinho por cima disto. Se nós quisermos ter um controle mais granular, termos alguma ideia do volume da base de dados durante um determinado período, mensal, trimestral, etc., e adaptar o autogrow a este valor. Eu, por acaso, na demo fiz com um valor fixo, que é a recomendação genérica da Microsoft, mas não tem necessariamente que ser tão grande. Como é que nós estimamos o conteúdo, ou o volume da base de dados? Esta é outra das coisas mais importantes. Temos o quê? Temos vários valores que temos que ter noção, que é o número de documentos expectados nós termos no nosso portal, o número de itens em lista em média, o tamanho médio de um documento e o número de versões. Ora, como é que nós depois facilmente calculamos? Se nós tivermos um número de documentos na ordem dos 100.000, basicamente uma média de 50 documentos por utilizador, a média de cada documento seja de 250 capas, temos sensivelmente 150.000 itens em listas e o número de versões, em média, serem 2. Como é que nós calculamos o tamanho da base de dados para estes valores? Cá está, é o número de documentos vezes 2, que é o número de versões, vezes 250 capas, que é o tamanho de cada um. Mais 10 capas por cada item de lista, em média, vezes 150.000, mais o número de versões, vezes o número de documentos. O que dá sensivelmente para estes valores indicados 50 GB de dados. Arthur, Esta é uma boa forma de nós estimarmos, sim? começamos a ouvir aí com alguma interferência no microfone. Doutor? Continua com diferença? Agora está um pouco melhor. Foi um pouco mais baixo, mas acho que é aceitável. Ok. Vai-me dizendo se houver alguma Sim, questão. sim. Continua. Ora bem, funcionalidades que afetam o tamanho da Content Database. As Recycle Bins do SharePoint, os mecanismos de auditoria e, no que diz respeito aos Office Web Apps 2010, atenção que as Office Web Apps em 2013 são uma farma à parte. Portanto, em 2010, tipicamente, isto era uma application à parte, uma service application à parte, agora é uma farma à parte. Uma das recomendações para 2013 é utilizar outro servidor de SQL para as Office Web Apps. Uma das coisas que tem que se ter algum cuidado para 2010 é criar uma Content Database para a cache do Office Web Apps. Com o 2013, ele já está a recomendar uma nova instância de SQL, um servidor à parte, para o próprio Office Web Apps. Atenção, em termos de tamanho da Content Database, se nós não tivermos calculado no SharePoint, a nível de Recycle Bin, os valores da Recycle Bin e a limpeza da Recycle Bin, a base de dados pode crescer desmesuradamente, assim como a auditoria. Okay? Tipicamente, o que temos é, por cada entrada da auditoria, multiplicar
entrada por 2K. Quando estivermos a monitorizar cada pessoa que vê um determinado documento numa biblioteca e tiver muitas visualizações, imaginem só 2K por cada um, de cada vez que ela lá vai. Isto torna-se valores bastante grandes que ficam a pertencer à própria Content Database. Uma das coisas que é importante perceber é que nós podemos criar uma Content Database e depois associá-la ou criá-la diretamente no SharePoint ou criá-la no SQL. Existe aqui uma diferença. Quando criamos esta Content Database diretamente pelo SharePoint, ele vai criar utilizando as próprias best practices do SharePoint no que diz respeito, por exemplo, à collation. Quando nós criamos pelo SQL, temos que ter a noção que o SQL não sabe, temos que criar com a collation correta. E eu vou demonstrar criando pelo SharePoint como é que se cria uma nova Content Database e depois vou mostrar no SQL Server o que é que ele esteve a fazer. Só ligar o meu portal. Esta máquina ter ido abaixo tornou-nos aqui as coisas um bocadinho mais lentas. Já agora. A quem já trabalha com... Outra vez com interferências, Arthur. Estás-me a ouvir melhor agora? Agora está bom. Estou? Estou. Tá? Podes continuar. Se viram até agora... Tinham conhecimento desta... Estou, Arthur? Sim? Podes continuar. Estava com bastante interferência. É? Sim. A pergunta que eu fiz foi se seguiram até agora nas vossas implementações algumas indicações já aqui fornecidas. Que ele me vá Central Admin. Cá está. Se nós formos aqui, olhem, no SharePoint às Content Databases. Ninguém respondeu à questão? Isto não. Tens aqui o João a perguntar-te. Queria só ouvir uma... Desculpa. Sim, diz. Ia dizer, o João me pergunta se, na tua opinião, em termos de performance, se vale a pena fazer a passagem do layer aplicacional de SharePoint 2010 para 2013. Sim. Vamos lá ver. Só do ponto de vista de performance, dependendo do que é que ele está a falar, dependendo do tipo de portal que ele tem. Mas a regra sim, porque há novas funcionalidades a nível do 2013, a nível de infraestrutura, a nível de arquitetura, que são muito boas, depois para facilitar também a performance. Depois ele também tem outras exigências, porque o produto está mais potente, mas sim, especificamente sim. Olha, o que eu vou fazer é criar via SharePoint uma nova Content Database. Sempre indicar um servidor à parte, ele vai-me gerar logo aqui warnings a nível de sites, a nível do SharePoint, sites para me dar avisos que pode estar a exceder as capacidades da base de dados. Ao criar aqui a minha Content Database, ele vai pura e simplesmente criá-la no SQL Server. Qual é a grande diferença? Vamos lá ver se ele aqui já assume. A minha Content Database.
aqui às propriedades dela. Arthur, estás novamente com bastante interferência no teu micro. Estou? Sim, sim. Ainda? Continua? Continua assim. Espera aí. Não precisamos ouvir, Arthur. Ai, vamos lá ver se eu não tenho que sair da agora, sessão outra vez. não, agora tá bom. Já estão? Agora sim. Está bom? Tá. Pronto, estava eu a dizer, como vocês repararam, imediatamente a base de dados de conteúdos apareceu aqui no SQL. Uma das coisas que é importante perceber é que uma base de dados de conteúdos em SQL tem obrigatoriamente uma collation, que é case insensitive, portanto Latin General 1, case insensitive, accent sensitive, cana sensitive e wither sensitive também. Se nós formos criar pelo SQL Server, se não for a default collation, temos que criar para depois podermos utilizar em SharePoint com estas características, senão ela não funcionará para SharePoint. Eu podia tê-lo feito pelo SQL, mas resolvi fazer por aqui porque é mais simples, porque ele cria logo certo. Okay? É uma das coisas importantes. Se nós formos ver também, mudado a Model Database, como devem reparar, os ficheiros já estão com os valores corretos, que era exatamente aquilo que nós tínhamos como importante. O que é que falar de uma forma até mais generalista das recomendações para as bases de dados de sistema ou das Service Applications. Seguindo uma nomenclatura de considerar uma base de dados até 1 GB como pequena, até 100 GB média, até 1 TB grande e muito grande acima de 1 TB, vamos ver as recomendações que nós temos para as bases de dados das Service Applications do SharePoint. Olhem, para a Configuration Database, o que temos é, ela é considerada pequena, é read intensive, pode fazer scale up também, e não tem crescimento significativo, nem a de Central Admin Content, nem a de Configuration. Cada Content Database, cá estão os valores que nós dissemos, 200 GB recomendados. Dependendo das características do portal, pode ter mais reads ou writes. Podemos adicionar outras Content Databases. E se estivermos a falar de histórico, a Microsoft suporta scale-up até 1 ou 2 teras. 2 teras agora já no 2013. A User Health é muito grande, é aquela que tem a monitorização. Recomenda-se um disco dedicado para ela. A Secure Store Já está com a interferência de novo, Arthur. Estou. Agora estamos a ouvir bem. Sabes o que é? Não posso baixar. Isso provavelmente deve ser o cabo partido da ligação USB. Não, o cabo é novo. O cabo é novo. A questão deve ser por causa da camisa ou qualquer coisa. Das mais importantes, estamos a falar da User Health, da Secure Store, que tem um tamanho médio, tipicamente, dependendo do número de conexões que nós temos seguras. Temos também a State e o Web Analytics Staging, que também são consideradas médias. Atenção ao Web Analytics Reporting, em 2010, que é muito grande, depende da política de retenção a nível do servidor. Em termos de search, atenção que a nível do search, muitas das vezes recomenda-se um servidor ou uma instância de SQL Server dedicada para search. Terem atenção a nível do tamanho das bases de dados de search, nomeadamente da Search Database. Atenção que 1/3 dela deve estar em RAM, e isto faz com que ela tenha requisitos muito próprios.
dependendo do número de users e do número de newsfeeds, também pode crescer bastante. A nível de Synchronization Database, também o número de grupos, o número de users e o rácio de newsfeeds por user. Toda a parte de social networking é ela própria bastante intensiva a nível de base de dados. Depois aqui não temos que nos preocupar com as de Word Automation ou Power Pivot, que são essencialmente pequenas, não temos grande coisa que nos preocupar com elas. Fazer a ressalva, antes de terminar, é que nós, como eu já referi, a nível do Office Web Apps 2013, nós temos um servidor à parte e as configurações, ou um servidor e uma farm dedicadas, separadas. E depois temos que configurar a farm de SharePoint para utilizar efetivamente o Office Web Apps. Podemos configurar também o Exchange para o fazer, etc. São sempre configurações separadas. As configurações do próprio Office Web Apps requerem elas próprias também SQL e são elas próprias intensivas a nível de SQL. É importante que tenham em atenção isto relativo à versão 2013. Foi uma das maiores alterações, foi esta, e faz com que as coisas sejam elas próprias mais exigentes a nível do SQL Server, tanto a nível do próprio SharePoint como a nível do Office Web Apps. Do ponto de vista de sessão, a sessão do ponto de vista de valor de conteúdo termina aqui. Queria saber entre as pessoas se têm efetivamente questões para pôr. Eu no meu primeiro slide coloquei o meu mail e vou voltar a colocá-lo a nível de chat. Okay? Qualquer questão que tenham podem sempre direcioná-la para mim quando quiserem. Certo. Já tirámos algumas, não é? Mas agradecia algum comentário das pessoas, se gostaram, se eram o que estavam à espera, se não eram, enfim, para ter algum feedback também da parte delas. Sim, agradeço à audiência. Se tiver alguma pergunta ou alguma das indicações que o Arthur efetuou, que o faça, por favor. Arthur, tenho aqui duas perguntas para ti. Vou começar aqui pela primeira do Lucas Saraiva. Estamos a ouvir bastante mal, Arthur, novamente. Estás-me a ouvir agora? Agora estou. Não me mexas, por favor. Estou? Estou? Estou. A ouvir? Sim, sim. Uma pergunta do Lucas Saraiva, que na tua opinião e na tua visão, quais é que são as principais diferenças entre o SharePoint 2013 e 2010? Ui. Ele estava a pedir para enunciar uma série de coisas em pouco tempo. Ora bem, uma das principais diferenças, já eu falei, foi a nível do Office Web Apps, que foi separado numa forma à parte. Outras das principais diferenças têm a ver com toda a infraestrutura de search, que deixámos de ter o FAST como produto à parte, passou a estar integrado no próprio search. Aliás, mais o que se presume, e isto ainda é um bocadinho segredo dos deuses, é que toda a infraestrutura de search Microsoft seja adaptada para uma infraestrutura global. Outros melhoramentos têm a ver com toda a parte de social networking. Sem dúvida a parte nova é toda também a implementação via app para se adequar à Store, não é? Nós agora podemos desenvolver apps para SharePoint na Microsoft Store, ao contrário de acordo também com a maioria dos fabricantes, e são algumas das grandes alterações. Uma das coisas que se dizia no início tem a ver com as exigências de hardware efetivas a nível do SharePoint 2013. Se nós seguirmos estas best practices, muitas destas exigências a nível de hardware já existiam para 2010. A meu ver, para a grande maioria dos portais em pequenas, ou das farms, em pequenas, grandes ou médias organizações a nível de fora dos Estados Unidos e dos grandes países, não é? Normalmente não temos este tal incremento de hardware. Se bem que tudo agora também pode ser virtualizado e o SharePoint presta-se para tal. Atenção a algumas considerações também para virtualizar o SQL Server, isso seriam outra sessão inteira, mas obedecemos exatamente a todas estas considerações.
É uma resposta um bocadinho grande para dar em tão pouco tempo. Diz ao Lucas, se quiser, eu mando-lhe por e-mail, e a quem mais quiser, efetivamente um feedback das principais diferenças entre um produto e outro. Já agora, se ele está a trabalhar com SharePoint 2013, se está a trabalhar com Office Web Apps também. Certo. O Lucas deixou aqui o e-mail, eu daqui a pouco já te passo. Já me envias. Okay. Sim, está aqui outra questão da Juliana Ladeira. Se na tua opinião, e devem ter também alguns DBAs, incluindo eu ouvir esta sessão, na tua opinião, qual é que é a melhor forma de realizar as operações de manutenção, como o rebuild índice, a checkDB, backups em relação às bases de dados? Será por... Não há build índices. Não há build índices. O SharePoint gera os índices da base de dados. Mas espera, mas o que a Juliana te pergunta é, estas operações que eu te perguntei, ou neste caso que ela perguntou, é preferível ser gerido pelo interface do SharePoint ou por planos e jogos de manutenção que são implementados na nossa instância de SQL Server? Ambos. O que é que isto quer dizer? O próprio SharePoint faz backups de SQL diretos, no que diz respeito a toda a base de dados, mas também faz backup de tudo aquilo que é SharePoint. Ok? O que não quer dizer que nós não tenhamos as duas estratégias montadas, ou seja, o do SharePoint, que também inclui o do SQL, e do que diz respeito a SQL, outro também implementado a nível de SQL, extra. Antes segurança a mais do que segurança a menos. Mais importante do que isto é o testar o ambiente de restore e saber como restaurar um servidor da farm. Aqui é que é o grande busilis, porque a maioria das pessoas não sabe restaurar um servidor. Nós temos tipicamente uma farm com N servidores, e o que acontece na maioria das vezes é, consoante as Service Applications, aquilo que nós temos que restaurar de um servidor, por exemplo, se for um servidor dedicado para search, tem determinados requisitos. Se for um aplicacional com determinadas Service Applications, tem outros requisitos. Se for um servidor de base de dados, tem outros requisitos. E o que é muito importante é, consoante a farm que nós temos, no cliente que nós temos, mediante o servidor que o cliente tem, saber por cada servidor qual é a melhor forma de o levantar. Okay? Porque muitas das vezes, só nessa situação, só quando o servidor cai, é que nós vamos ver como é que o vamos levantar. Enquanto procuramos, enquanto fazemos tudo isso, o servidor está em baixo. Okay? É mais importante isso do que onde é que eu faço o backup. Eu posso fazer, atenção que o backup do SharePoint feito pelo SharePoint faz do SQL e de toda a parte do SharePoint, enquanto o do SQL só faz da SQL, mas eu posso ter perfeitamente os dois, sem qualquer tipo de problema. Certo. Okay? Agora tenho aqui mais duas questões para ti. Uma do Washington Santos, que ele gostava que tu desse uma muito breve explicação para digamos, o serviço de search. Ou seja, em que te pergunta se tu disseste que a melhor prática é um servidor ou instância para essas bases de dados, ou se precisas ter isto separado de alguma maneira. Vamos lá ver. Consoante, se nós tivermos um portal onde grande parte do seu conteúdo tem a ver com pesquisas de search, que é a forma de encontrar qualquer coisa, se grande parte do meu portal, por exemplo, 30 a 40% da utilização do meu portal for com base em search, dependendo do volume de conteúdos que nós estamos a falar, pode ser necessário fazer um scale-out para um servidor dedicado de SQL Server só para search. Mas isto só com valores à frente. Eu em Portugal não tive nenhuma situação das que mexi, mas também não apanhei com, se calhar, aquelas que são mais críticas a este nível, que é, por exemplo, uma agência lusa. Certo. Percebes? Portanto, aí, neste tipo de coisas, o search é fundamental. E como a performance do SQL Server é fundamental para o search, aí, nestes casos, depois de detectar um bottleneck, o que se faz é passar as bases de dados de search para outro servidor. Se eles repararam, quando eu fiz a demo da criação da base de dados, no próprio SharePoint, quando eu crio uma Service Application, eu posso dizer qual é o servidor de dados. Portanto, a única coisa que eu tenho que criar é outra Service Application num outro servidor. E ele imediatamente me cria as bases de dados do outro lado. Certo. Okay? Temos aqui mais uma pergunta, mas antes disso, tanto o Pedro Simões como o Fabrício Antunes agradecem-te muito pela tua apresentação. Foi bastante
bastante é boa. todo meu e a paciência deles para quando a VM foi abaixo, agradece mais uma vez em meu nome. Certo. Fica aqui O... o meu contacto, Eu já deixei e novamente. eles se precisarem de alguma coisa. Não, eu deixei já o teu contacto aí novamente no chat. O Pedro Ferreira agradece também pela tua apresentação. Há aqui uma outra pergunta que agradeço que respondas de uma maneira muito rápida e trivial. Em Já relação estamos quase em cima, não ao. é? Exatamente, e a outra sessão está prestes a começar. É assim, atualmente, diz aqui o Lucas, trabalha com SharePoint 2013, mas e já deves ter apanhado diversos problemas destes que acham um absurdo e um bocado de idiotice em relação a todos os requisitos mínimos que são necessários para suportar uma solução escalável, não é? Achas que a Microsoft vai continuar com este produto? Vai. Está para ficar. Se para situações mais pequenas ou para clientes mais pequenos, se é difícil vender um SharePoint, a novidade é a Microsoft quer vender o online. E mais não digo. Certo. Percebes Digamos o que eu quero que dizer? Ou interagir seja, com o Azure, provavelmente. exatamente. A questão aqui para mim é se ele me pergunta abertamente que eu acho que os valores de SharePoint são descabidos para uma chamada pequena média empresa, são. Se a Microsoft venderia mais se tivesse um preço mais baixo, como é óbvio. Epá, mas nós não fazemos as regras, nós cumprimos-las. E a ideia deles também é vender o Office 365 e o SharePoint Online. Por isso é Certeza. que também os valores são estes. Não é? Se eu concordo, não, como é óbvio. Não tenho nada contra o Office 365, contra o SharePoint Online, mas acho que os preços deviam estar moldados para países que não são pronto, os chamados os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, a França, dos países que têm muito dinheiro e têm as empresas a poder facilmente comprar um SharePoint. Certo. Okay? A Juliana agradece também a tua sessão. Eu fiz o seguinte, todas as pessoas que colocaram o seu e-mail no chat ou na parte das questões eu vou passá-las para o Arthur e ele depois vai enviar a documentação que ficou combinada. Eu dou por terminado aqui este webcast. Eu agradeço antes de mais ao Arthur pelo tempo que despendeu e pela excelente sessão. E Obrigado, diz isto? obrigado eu pela Não. paciência. E obrigado a todos os que estiveram igualmente a assistir. Eu agora quero só aproveitar para indicar que a aproximação, que penso que já começou, se não começou está mesmo prestes a começar, será o Filipe a falar sobre o Power BI e o futuro da análise de dados. Por isso podem começar se quiserem começar a seguir este webcast e começar já a juntar só outro. Arthur, agradeço-te muito mais uma vez pelo teu tempo e obrigado a toda a audiência. Tá bom. Muito obrigado, André. Um abraço. Um abraço a todos.